Meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem? Deus seja louvado por mais um dia, por mais uma oportunidade que nós temos de estar na casa do Senhor para servir e adorá-lo. Eu sou o pastor Marlon Moisés, falo aqui da Assembleia de Deus IEVAD, na Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso, presidida pelo nosso pastor-presidente José Rodrigues da Silva. Seja muito bem-vindo ao canal de nossa igreja. É sempre um prazer imenso ter você aqui conosco. É sempre uma oportunidade de Deus para a nossa vida. Em mais uma EBD, a famosa Escola Bíblica Dominical, a qual essa manhã nós iremos aprender um pouco mais da sua palavra, a qual essa manhã será uma manhã de crescimento na graça e no conhecimento. Acredito que Deus, como sempre, tem uma palavra reservada para o seu coração, para o meu coração, para a nossa manhã. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Fique à vontade para participar conosco. Hoje é um domingo especial, domingo de Páscoa. É isso? Não é só chocolate, nem só coelhinho. Isso é muito bom, chocolate. Mas a Páscoa é olhar, entender que Ele morreu por você, Ele morreu por mim, Ele morreu por nós e nos deu a oportunidade de sermos filhos dEle. Não apenas morreu, mas ressuscitou. E graças a Deus pela sua ressurreição, a qual ela nos dá esperança. Então, se nós temos esperança, é porque o nosso Salvador ressuscitou. Então, que seja um domingo abençoado para você, para sua casa, no seu trabalho, onde você estiver nos alcançando, nos ouvindo, que Deus te abençoe poderosamente, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus por esse dia de hoje. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, ó Deus, por mais um dia. Obrigado por esse momento, por essa manhã abençoada, por estar na sua presença. Daremos início à nossa EBD. Toma o primeiro lugar, tenha liberdade, fala conosco, nos inspira nessa manhã. Tu és o nosso professor, nos orienta, nos guie e sempre te daremos honra, glórias e louvores. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fazemos menção da revista da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e com isso nós estamos tratando esse trimestre sobre o Evangelho Joanino, a qual o tema central desse trimestre é "E o Verbo se fez carne", Jesus sobre a ótica ou sobre o olhar do apóstolo do amor. Esse é o nosso tema central, a nossa espinha dorsal do nosso trimestre. E dentro desse trimestre nós estaremos tratando vários temas a respeito dessa ótica do evangelista sobre a pessoa de Jesus Cristo, tá bom? Assim como a primeira lição nós falamos sobre o Logos eterno, na segunda lição falamos sobre a regeneração, que é o tratado sobre o Nicodemos, na lição de hoje nós iremos falar sobre a verdadeira adoração. É a lição de número 3 da nossa revista. Tem aí para você nos acompanhar, como eu sempre falo, se você tiver a lição, você acompanha a lição de número 3, se você não tiver, mas tiver com a Bíblia, você deixa aberta, acompanha os textos conosco para que você possa estar por dentro do assunto. E se você estiver na sua correria do dia a dia, não tiver com a sua Bíblia, nem com sua revista, nos ouça, volte quantas vezes quiser ao canal de nossa igreja, faça as suas anotações, mas que você possa ser daqui enriquecido pela palavra do Senhor. Peço também que, se for possível, ative o sininho para que todas as vezes que suba a nossa live você possa estar ciente das nossas notificações, dos nossos eventos, dos nossos cultos, dos nossos ensinos e que o nome do Senhor seja glorificado. Também peço, compartilhe o link com o máximo de pessoas possível, nos ajudando a divulgar o canal da igreja, nos ajudando a divulgar a palavra do Senhor, essa manhã de estudo bíblico, que será muito bom a aula de hoje para as nossas vidas. Deus tem nos presenteado cada domingo com uma aula sensacional, tá bom? Então, tá aí na sua telinha para você nos acompanhar. A verdadeira adoração é a lição de número 3. Temos um texto áureo que está aí para vocês, João capítulo 4, versículo de número 24,
que diz o seguinte: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É um texto clássico do Evangelho de João. Temos também uma verdade prática, que está aí para você nos acompanhar, que diz o seguinte: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Sensacional isso, né? Vou ler de novo para você guardar. Adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Temos aí uma leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 5 ao 7, 9 e o versículo 10, depois o versículo 19 ao 24. Faço menção da leitura e você nos acompanhe, tá bom? Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, versículo 19, Senhor, vejo que és profeta. Versículo 20, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus, mulher, crê-me, a hora vem, e a hora é, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Versículo 24, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Esse é um texto muito clássico, muito famoso, a qual vai tratar de adoração, a qual nós temos um diálogo lindo aqui. Eu acredito que nessa manhã Deus tem algo reservado especialmente para a nossa vida. Como eu sempre falo, temos 3 objetivos aqui a seguir. Sempre proponho isso porque a lição também propõe para que possamos entender o que nós iremos falar. Número 1, esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Número 2, fazer com que os alunos compreendam que a verdadeira adoração é um ato de rendição total a Deus. E número 3, integrar os princípios da adoração bíblica à vida de serviço e entrega a Deus. Então vamos caminhar por isso, tá bom? Como eu sempre faço, vocês aqui acompanham, antes de eu começar a introdução da aula, antes de eu começar a falar, eu sempre gosto de fazer uma recapitulação, tá? Então vamos recapitular 2 pontos essenciais da lição passada, que foi a lição de número 2, a qual nós falamos sobre Nicodemos. E está aí 2 pontos essenciais. Primeiro deles, o novo nascimento. E o segundo deles, regeneração. O que ficou definido sobre o novo nascimento? Está aí na sua tela. Nascer de novo, ou ser gerado novamente, implica em reconhecer Jesus como Filho de Deus e se permitir ser moldado por Ele. Implica em reconhecer Jesus como Filho de Deus e se permitir dar acesso a Ele para que possa moldar a nossa vida. Segundo ponto, a regeneração. O que é a regeneração? É a obra, é a ação do Espírito Santo.
junto com a palavra de Deus, que é a vontade soberana divina sobre as nossas vidas, são os instrumentos através dos quais Deus atua na regeneração do pecador. Então, a ação do Espírito Santo e a palavra dele em nossas vidas é um processo de lavagem, de limpeza, de purificação, de santificação, a qual nos ajuda a ter uma vida santa, digna diante dele, tá bom? Então, assim Nicodemos, naquele diálogo com Jesus, Jesus disse para ele, olha, é necessário nascer de novo. E ele não entendendo aquilo, isso é proposto através desse novo nascimento, se permitir ser gerado de novo. Mas esse novo nascimento não era de um nascimento materno, não era através de uma filiação humana, mas o que Jesus estava propondo para Nicodemos era nascer da água e nascer do Espírito, se permitir não ser gerado por um ventre materno, mas ser gerado por Deus. E esse ser gerado por Deus é através da ação, da manifestação do Espírito Santo na vida de Nicodemos, assim como é na sua e na minha vida. Palavra-chave. Você sabe comigo, toda lição tem, então tem para nós, nossa meditação, palavra-chave, adoração. Porque a nossa lição de hoje, ela vai flutuar em cima dessa questão, a adoração, tá bom? Temos aí a introdução da nossa obra. Bom, gosto muito de falar da introdução, porque ela é o carro-chefe, é algo que vai nos ajudar a pensar nessa manhã sobre essa questão. Lembro sempre aqui para os irmãos que o nosso chat está liberado. Então, todas as vezes que você quiser interagir conosco, seja muito bem-vindo, tá bom? A nossa equipe de teológica, pedagógica, está sempre disposta a te responder. Seja pelo chat direto ali, teclando com vocês, ou seja através de mim aqui mesmo, tentando participar com vocês, interagir, tá bom? Mas tenha a liberdade de participar conosco, é um prazer ter vocês aqui, tá bom? Então vamos lá. Na nossa introdução, o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana apresenta um ensino belo e profundo sobre a verdadeira adoração a Deus. É um convite divino para nos aproximarmos de Deus de forma sincera e humilde. Então você percebe que na introdução nós já pegamos algumas questões, que a adoração em espírito e em verdade, eu estou usando esses dois termos de propósito, adoração em espírito e em verdade, porque faz parte da nossa leitura a qual nós lemos, na leitura bíblica em classe, lembra disso? Ela vai propor, ou é um chamado, ou melhor, um modo de vida. Ser um adorador é um estilo de vida, a qual Deus quer dos seus filhos e através dessa adoração, Ele é glorificado. O ser humano sempre vai sentir uma necessidade intrínseca de Deus. Sempre vai sentir. Então, dentro desse contexto da mulher samaritana, a qual nós estamos lendo, também vai se revelar uma adoração genuína, através de uma experiência profunda, de um encontro com Cristo. E isso vai gerar uma experiência pessoal. Então, daí, através dessa pequena introdução, você já tem que entender que adoração e experiência são palavras que estão interligadas uma com a outra, de modo que eu não posso separá-la. Elas são convividas de forma única, dentro de uma dualidade, eu posso dizer assim, elas estão juntas dentro de um mesmo ser, pertencendo a uma mesma essência. Então, Deus nos chamou para sermos adoradores. E através desse diálogo com essa mulher, vamos perceber que as barreiras da religiosidade não podem falar mais alto do que a liberdade, do que a intimidade, do que a comunhão, do que o relacionamento sincero e humilde que nós precisamos ter diante do Salvador. Então, friso novamente isso, é um convite divino para nos aproximarmos de Deus de forma sincera e humilde. Então, nessa manhã de Páscoa, Deus está te convidando, meus irmãos, a ter um relacionamento mais íntimo, mais intenso
e mais profundo com Ele. Tá ok? Primeiro desenvolvimento que nós temos aí na nossa aula de hoje, temos aí 3 referências, porque você sabe muito bem que a lição ela trabalha com pontos e subpontos, tópicos e subtópicos, desenvolvimentos, estruturas, como você queira chamar, são nomes. Eu chamo de desenvolvimento porque é o que vai desenvolver a nossa aula de hoje. Temos 3 pontos a ser falado. Primeiro deles, a necessidade de passar por Samaria. Segundo, a necessidade do ser humano. E a terceira, o lugar de adoração a Deus. Tá bom? Esses são os nossos 3 primeiros pontos, 3 primeiros desenvolvimentos. Curiosamente, pensando sobre isso, já que nós estamos falando do encontro clássico da mulher samaritana com Jesus, é algo primeiro que você tem que pensar. Se nós estamos falando da obra joanina, e aí especificamente do Evangelho de João, esse é um texto que ele é específico do Evangelho de João, assim como Nicodemos. É o texto que vai apontar a história de Nicodemos, é um texto específico que pertence ao Evangelho de João. Você não vai encontrar ele nos evangelhos sinóticos, tá bom? Isso já é algo que você tem que ficar antenado. Lembra? Desde a primeira aula eu estou sempre falando algo com você diferente, algo específico, algo próprio do Evangelho. Lembra que nós falamos da aula passada? Já que hoje é Páscoa, isso é um bom momento para recapitular essa questão. Você lembra quando eu disse que é dentro do Evangelho de João que nós encontramos os 3 relatos da Páscoa. E um desses relatos, Jesus faz a ceia, a qual ele participa com os discípulos. E é por causa disso que dentro do Evangelho de João, não do Evangelho sinótico, que nós entendemos e compreendemos que Jesus teve a sua vida pública ou o seu ministério manifestado em 3 anos e meio, por causa do relato que se tem do Evangelho joanino, do Evangelho de João. Então, isso é algo particular do Evangelho, porque o Evangelho de João faz o movimento catabático. Lembra? Primeira aula, o movimento de cima para baixo, enquanto o sinótico faz o movimento anabático, de baixo para cima, do humano para o divino. E João apresenta do divino para o humano. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós olhamos esse primeiro desenvolvimento, nós já temos que entender qual é a mensagem que está sendo passada. Primeiro, a adoração, ok? Então o diálogo que está acontecendo, ou que vai discorrer aqui entre a narrativa, dentro desse gênero narrativo do Evangelho de João, vai propor um estilo de vida, ok? Então vamos lá. Assim como Nicodemos, o diálogo com a samaritana, eles estão de forma, ou traz consigo uma mesma ideia. E aqui eu vou expor uma questão própria do Evangelho de João. Qual? João está usando uma maiêutica, ou seja, podemos usar uma maiêutica joanina. Aí você vai me perguntar, pastor, o que é uma maiêutica joanina? Significa fazer pergunta para as pessoas para que elas possam descobrir sozinhas a verdade. Ou possam descobrir a verdade por si mesmo. Então, o que é uma maiêutica joanina? É quando no diálogo existem perguntas e respostas, a qual aquele que está participando do diálogo possa chegar à verdade em si mesmo, ou descobrir a verdade em si. João narra isso dentro de Nicodemos. Você lembra do diálogo? Olha, é necessário você nascer de novo. E Nicodemos pergunta, como posso nascer de novo? Como pode um homem velho voltar a nascer? Então, nessa maiêutica joanina, Jesus está despertando nele para que ele possa descobrir a essa verdade por si próprio. E aqui no nosso diálogo com a samaritana, isso também vai acontecer. E aí eu vou aprofundar e vou propor isso para vocês, tá bom? Uma das coisas também muito curiosa dentro do Evangelho de João é saber que essa cidade, onde encontramos a mulher samaritana, que é a cidade de Sicar, é a única menção que nós temos em toda a Bíblia, tá bom? Então, assim, podemos fazer algumas menções, alguns teólogos podem fazer menções
a uma outra cidade parecida do Antigo Testamento, mas olhando só para o nome Sicar, nós não encontramos outro lugar a não ser a referência dentro do Evangelho de João, exclusividade. Então, o texto nos propõe dizendo que Jesus tem que deixar a Judéia, porque os fariseus, lembra dos fariseus, ficam sabendo que ele fazia muito mais discípulos e batizava mais do que João, está lá no versículo 1 da história do capítulo 4, a qual nós estamos estudando. Então, ou seja, Jesus ele tem que sair da Judéia para ir para Galileia, porque os fariseus estão perseguindo, estão falando, olha, ele batiza mais do que o João, ele tem mais discípulos do que o João. Então tem aquela galera que está ali em volta tentando abafar a vida pública de Jesus. No caminho para a Galileia, ele teria que atravessar Samaria, a qual nós lemos lá no versículo 4. E Jesus chega a uma localidade onde havia o poço. Então, João, capítulo 4, versículo 4, 5 e 6, você vai perceber que o texto vai propor que ele tem que passar por Samaria. Lembra do primeiro ponto do nosso desenvolvimento? A necessidade de passar por Samaria. Segunda questão que o texto nos propõe é que ele, tendo que atravessar a cidade, ele chega a um poço. O poço a qual Jacó deu a beber o seu gado, a sua família, e aquela mulher está naquele poço. O encontro é num poço. Por que eu estou frisando isso? Porque você vai ficar surpreendido com o que eu vou te dizer logo mais sobre essa questão do poço. Vamos lá, alguns pontos muito importantes. Primeiro, o que é o poço nesse texto? O poço, dentro do Evangelho joanino, primeiro, já traz uma ideia de uma tradição patriarcal. Por que uma tradição patriarcal? A tradição de Jacó e de José. Então, o Evangelho de João já está ecoando ou está aludindo uma tradição veterotestamentária. Ele já está trazendo à memória o episódio veterotestamentário, ou seja, o episódio do Antigo Testamento, presente na obra joanina. E você vai me perguntar, pastor, tá bom, mas o que isso tem a ver? Vamos lá. Você percebeu que o texto que nós lemos, e o nosso primeiro ponto era a necessidade de passar por Samaria? Isso tem que nos trazer à memória, e você pode pesquisar em alguns livros, em alguns vídeos por aí, que por onde Jesus estava, no caminho que ele ia ter que fazer, que ele tinha que atravessar da saída da Judéia para chegar na Galileia, o texto diz que era necessário passar por Samaria, ok? Mas essa é uma passagem que para muitos ela é geográfica. Porém, eu quero te dizer nessa manhã que ela não é geográfica, ela é teológica. A passagem por Samaria, ou a necessidade de passar por Samaria, não é geográfica, mas teológica. E por que isso? Porque é muito simples. Todo judeu, você sabe que ele tinha uma rixa com o samaritano. Daqui a pouco eu aprofundo mais sobre isso. Então, o caminho que ele tinha que fazer da Judéia para a Galileia, ele poderia pegar um caminho mais curto. Qual era esse caminho? Passar exatamente por Samaria. Mas os samaritanos e os judeus, como não se davam bem, eles eram tidos como mestiço, como os impuros, como aqueles que não pertenciam à sua tribo, à sua população. Então, nenhum judeu que se preze passaria por ali por dentro, sendo o caminho mais curto do seu trajeto. O que ele fazia? Ele pegava um caminho mais longo, que era o Vale do Jordão. Então, ou seja, se Jesus quisesse chegar no outro lado, ele também poderia ter ido pelo Vale do Jordão, que era o caminho maior. Porém, ele escolheu o caminho mais curto. Por isso que você não pode pensar no ponto geográfico. Porque existe uma intenção teológica por trás disso do Evangelho de João. E a intenção teológica também está ligada ao poço. A intenção teológica que está acontecendo aqui no Evangelho de João, a qual Jesus resolve passar por Samaria, era simplesmente para levar o Evangelho aos samaritanos, ou seja, apresentar a salvação aos samaritanos.
Você vai dizer, pastor, isso não é novidade. É sim, porque se você olhar de um ponto geográfico, ele não precisaria passar por ali. Mas ele passa com uma intenção de apresentar a salvação a um povo que está sendo excluído, abandonado, mestiço, um povo que não tem, na visão dos judeus, salvação. E ele, como judeu, vai àquele lugar para levar a salvação a uma mulher, a um povo, a uma nação, a famílias. Tá ok? A figura do poço que eu disse para vocês, ela é muito importante, porque se você ler dois textos, eu deixo para sua meditação, Gênesis capítulo 24 e Êxodo capítulo 2, vocês vão perceber duas coisas curiosas. Primeiro, em Gênesis 24, Abraão encontra Rebeca para ser noiva de Isaac. Aonde? No poço. Moisés conhece sua esposa Zípora, em Êxodo 2, num poço. Então, se o poço está representando, está ecoando uma mensagem veterotestamentária, uma mensagem teológica, qual é a mensagem que ele está propondo? A mensagem da aliança, do casamento. Opa, então você vai me perguntar, pastor, então como eu posso entender essa linguagem que está ecoando do Antigo para o Novo Testamento nessa figura do poço? O que Deus ou o que Jesus está propondo nesse encontro com a mulher no poço? Ele está propondo compromisso, intimidade, unidade, completude, companheirismo. Irmãos, isso é tão fascinante que no meio do diálogo, a pergunta que Jesus fala para ela, olha, então vai e chama o seu marido. E ela diz, eu não tenho marido. Jesus disse, muito bem, você disse muito bem, porque já tem 5 e o que agora você tem não é seu. Olha que curioso, no meio do poço, no meio desse diálogo, Jesus também toca na família. Então, olhar para o poço é também ter ideia, uma representação da família. Quem é Jesus nesse momento? É o Deus da família. É o Deus que restaura, é o Deus que constrói, é o Deus que levanta, é o Deus que mantém a família de pé. Então, com isso, a mensagem teológica do poço, ou que está sendo ecoada, é de um compromisso, de fidelidade, de união, de unidade, de plenitude. Quem é Jesus nesse momento no poço com a samaritana, está sendo ecoado uma tradição do casamento. Então, Jesus está pedindo a mulher em casamento? É óbvio que não. O que Jesus está propondo é restaurar a sua vida familiar através de um ato. E a aliança é muito forte. O que é aliança? Compromisso. Lembra de quem o nosso Deus é? É o Deus da aliança, Deus do compromisso. E quem é os samaritanos? Na ótica dos judeus, é aqueles que não têm aliança, não têm compromisso. Então, o que Jesus está fazendo de forma teológica naquele poço é propondo uma aliança para os samaritanos. Que aliança é essa? Aliança de salvação. Só isso já valeu a aula, ok? Só isso já valeu a aula. A samaritana, ela fica surpresa, porque já que eles não se dão muito bem, e eu vou explicar já já por isso, porque Jesus fala o seguinte para ela, porque ele está no poço, parado, os discípulos vão comprar pão, vocês lembram da história, ela está vindo ao meio-dia, sol escaldante, para tirar a água do poço. Já que eles não se falam, judeu com samaritano, Jesus olha para ela e fala, dá-me de beber ou me dá um pouco de água. Ela fica assustada com isso, já que olha para ele, ele não tem algo para tirar água do poço. E nenhum judeu que se preze beberia no mesmo copo, no mesmo caneco, no mesmo balde, na mesma cambuca que um samaritano. Jesus vem e quebra tudo. Jesus fala assim, me dá um pouco, dá água para beber, tenho sede. Aí começa aquele diálogo, você sabe, como sendo tu judeu, fala comigo que eu sou uma samaritana. Tá bom? Eles não tinham nenhum tipo de relação. E aqui eu explico para vocês. Primeiro, porque eles não tinham relação? Porque depois que o Reino do Norte, com sua capital em Samaria, foi derrotado pelos assírios, muitos judeus foram deportados para a Babilônia. E estrangeiros foram levados para eles, por eles conduzidos a Israel junto a manter a paz. Então,
eles foram conduzidos à Babilônia e estrangeiros também foram levados junto com eles para serem colonizados, correto? Israel e assim manter a paz. Você encontra essa informação lá em 2 Reis 17. Com isso, o que aconteceu? Os casamentos mistos aconteceram entre estrangeiros e judeus remanescentes. Então, o que resultou? Um povo mestiço que se estabeleceu aonde? No Reino do Sul. Lembra da divisão do reino? Reino do Norte e Reino do Sul? E era considerado impuros, na opinião dos judeus, etnicamente puros. Então, quem eram os judeus é aqueles que eram de puro sangue. Quem eram os samaritanos eram os mestiços. Esses odiavam os samaritanos, porque sentiam que seus compatriotas haviam traído o seu povo e a sua nação por meio de tais casamentos. Olha a palavra casamento aí de novo. Então, os judeus olhavam para ele e não conseguiam enxergar essa pureza porque eles tinham se vendido. Flávio Josefo dá uma informação muito interessante e eu acredito que essa vai enriquecer o teu arcabouço teológico. Flávio Josefo, historiador, no ano de 167 a.C., durante a revolta macabaica, durante a revolta dos macabeus contra os seleucidas, os judeus destruíram o templo dos samaritanos lá no Monte Gerizim. Ok? Em retaliação, os samaritanos invadiram o templo de Jerusalém e profanaram o local, espalhando ossos de mortos no pátio do templo. Isso ocorreu na véspera da Páscoa. Eu estou falando isso de propósito porque hoje, para nós, é comemorada a Páscoa. O que tornou o templo impuro e impossibilitou a celebração da festa. Então, você vê a briga que acontece entre eles. Nós temos ali mais ou menos 500 anos de história. Eu estou narrando para você aquilo que aconteceu no período intestamentário. Qual é esse período? É o período entre o Antigo e o Novo Testamento. Período intestamentário. Você pode ler alguns livros que vão tratar sobre esse período e você vai encontrar sobre essa revolta macabaica ou a revolução macabaica, tá bom? Com os macabeus. Então, o que Jesus está fazendo? Ele está ignorando 500 anos de história de hostilidade que se criou entre judeus e samaritanos, quebrando paradigma social, cultural, étnico, simplesmente para alcançar uma mulher, um povo, uma nação. Percebe como é que isso é brilhante? Então, o espanto dela vai revelar que Jesus não está preocupado com as proibições históricas que separam um dos outros. Mas, para os judeus, os samaritanos, volto a dizer, eram mestiços do ponto de vista étnicos e sincréticos do ponto de vista religioso. Então, quem eram os samaritanos para os judeus? Era um povo que se vendeu casando com outros povos, porque foram levados cativo. É um povo que se vendeu por seu casamento de forma étnica. É um povo que se vendeu à sua religiosidade, porque não servia mais ao único Deus. Então percebe que essa guerra política e religiosa que está acontecendo ali separou uma nação, dividiu uma nação, tendo um grupo que na ótica dos judeus não poderiam ser salvos, não alcançariam a salvação. Então você entende que passar por Samaria não é uma questão geográfica, mas é uma questão teológica? E qual é a necessidade do ser humano, que eu já falei, você já pegou? Ser alcançado pela salvação. Ora, então se Jesus passa por um lugar para atender a necessidade do ser humano, que é a salvação, o que nós temos? O lugar de adoração a Deus. Lembra? Monte Gerizim foi destruído pelos judeus, aproveitando o período, e, contrapartida, os samaritanos despalham ossos para profanar o templo. Lembra disso? O local de adoração está destruído. E com isso, você entende a questão, ou deve entender, o que Jesus está propondo naquele diálogo, quando ele fala com ela, pede água, ela diz que não tem,
ela diz como você fala comigo, sendo judeu, porque eu sou uma samaritana, e ele diz para ela, olha, se você me pedisse água, eu te daria água viva. Lembra disso? É o que nós entramos agora, o nosso segundo desenvolvimento, desenvolvimento 2, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Jesus e a verdadeira adoração e adoração. É o nosso segundo desenvolvimento e aqui nós continuamos afundando o prego sobre essa questão. Jesus pede água àquela mulher diz, olha, você não tem com que beber, pegar água? Como você pode beber no mesmo cântaro que eu? Somos impuros. Jesus fala, olha mulher, se você me pedisse água, eu te daria água viva. Lembra do texto? Então, o que o texto está propondo é muito mais do que uma água corrente. É muito mais do que uma água limpa. A água, olha o que eu vou falar, hein? Isso aqui é exclusivo do Evangelho de João. A água, na literatura joanina, está ligada a algumas palavras-chave. Lembra? Falei isso na primeira aula. Volte ao canal da nossa igreja. Na primeira aula, lá e recapitule isso. Algumas formas de linguagem que vão ajudar a compreender o Evangelho de João, que eu chamei de palavras-chave. Lembra disso? Uma das palavras é água, outra, poço, piscina, jarro, bacia, lavar-se e ter sede. Essas 7 palavras servem para nos ajudar a falar de uma mesma essência que pertence ao Evangelho de João. Tá bom? Então a água também, no Evangelho de João, ela está fazendo um paralelo veterotestamentário. Não só o poço, não só o casamento, mas também a água. Por que isso? Porque a água, ela é a imagem, ou é o símbolo, ou uma tipologia da lei dada de Deus a Moisés para o povo. O que é a lei que Deus deu a Moisés para o povo? É a forma de limpar o povo das suas impurezas do Egito para se tornar um novo povo, uma nova nação, um novo estilo de adorar. Olha, curioso, lembra com Nicodemos? Um novo nascer, ou um nascer de novo. Lembra com a mulher? Uma nova adoração, um novo estilo? Então a lei é um símbolo da palavra. Então, nesse diálogo com a samaritana, o que está acontecendo? Uma nova lei. Que nova lei é essa? É a lei do Espírito Santo. É a mesma lei que Jesus deu para Nicodemos. Lembra na maiêutica joanina? Olha, é necessário nascer de novo. Aquele que nasce da água, que não nasce da vontade do varão, mas que nasce da vontade do Espírito. É aquele que nasce, o vento sopra onde quer e ouvem a sua voz. Então, o novo nascimento não é aquele que nasce em questões humanas, mas aquele que nasce da água e do Espírito. Assim como a lei foi dada por intermédio de Moisés para o povo, assim o Espírito Santo é dado por Deus através do seu Filho para nós, para a samaritana, para Nicodemos, para judeus, para samaritanos, para gentios, para gregos, para bárbaros, para negros, para pardos, para brancos, para todos. Ok? Curioso isso, né? Então aqui o que nós temos é um contraste entre a água comum e a água espiritual, entre o passado oferecido por Jacó, porque é o poço de Jacó, com o que Jesus está oferecendo agora, o que ele pode dar agora. Então olha que curioso, o que no texto está nos mostrando é o passado representado pelos patriarcas e agora sendo apresentado pelo apóstolo de Deus. Lembra? Lição de número 1, Jesus é o apóstolo de Deus, é o enviado do Pai. Então temos um contraste entre o patriarca e o apóstolo, entre Moisés e Jesus, entre a lei do antigo e agora a lei do Espírito sendo dada a todos. Nesse diálogo, Jesus disse, olha mulher,
Se você me pedisse, eu te daria água viva. Se você conhecesse o dom de Deus, você saberia quem fala contigo. Quem é o dom de Deus ali sendo anunciado? O dom de Deus, naquele momento do diálogo, é Jesus sendo o dom de Deus ali manifestado. Porém, o dom de Deus também no Evangelho de João é o Espírito que seria derramado sobre cada um deles. Olha que curioso, isso aqui já também vai valer a aula de hoje. O dom de Deus, na visão dos samaritanos, era a Torá, era a lei de Moisés. Por que isso? Porque os samaritanos só tinham a Torá. Para os judeus, o dom de Deus era a lei, a Torá, e os profetas. Então, para os samaritanos, a lei de Deus era a Torá. Para os judeus, a Torá e os profetas. E agora para o Evangelho de João? Jesus está dizendo se ele soubesse o dom de Deus. Quem é o dom de Deus? Ou o que é o dom de Deus no Evangelho de João? Isso aqui é lindo. O dom de Deus no Evangelho de João é o Verbo encarnado. Uau! Irmãos, isso aqui já valeu a aula. O dom de Deus para os samaritanos é a lei de Moisés. O dom de Deus para os judeus é a lei de Moisés e os profetas. E o dom de Deus para o Evangelho de João é o Verbo encarnado, é o Filho de Deus. A aliança que era representada pela lei estava sendo representada pelo livro. A aliança que estava sendo representada pelo profeta, pelo livro. Aqui no Evangelho de João, a aliança está sendo representada por uma pessoa. É a pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Coisa linda, isso que o Evangelho nos propõe. Por isso que Jesus, ele é a verdadeira adoração. E Jesus procura os adoradores que possam adorar verdadeiramente, em espírito e em verdade. Então Jesus está dando uma pista para aquela mulher, que é samaritana, para que ela possa reconhecer que a salvação vem de Judá, da tribo de Judá, que vem o Messias. Por isso Jesus disse para ela que a salvação vem dos judeus. Jesus está dando uma pista para ela que a salvação que ela precisa vem da tribo de Judá. Quem é o Messias era o ungido, era aquele que iria conduzir o povo para Deus. Então, quem é que Jesus está propondo, ou quem os judeus esperam? Aquele que iriam conduzir eles a Deus. Com isso, precisamos fazer uma pergunta, ou precisamos ter uma pergunta aqui muito curiosa. Pergunta: se os judeus tinham uma perspectiva messiânica que iria vir da tribo de Judá, os samaritanos tinham uma perspectiva messiânica? Uma pergunta curiosa. Você já sabe comigo que os judeus tinham essa perspectiva messiânica. Tribo de Judá, raiz de Davi. Mas e qual era a perspectiva dos samaritanos? Curioso. No texto, ele nos dá uma pista. E essa pista também é muito rica para nós dentro do Evangelho de João. Já que eles possuíam apenas o Pentateuco, a lei, Pentateuco, os 5 primeiros livros, enquanto os judeus possuíam o Pentateuco e os profetas, os samaritanos só o Pentateuco, correto? Acabei de falar. No livro de Deuteronômio, Moisés dá uma pista muito curiosa. Os samaritanos, lá no texto de Deuteronômio, já que fazia parte do seu livro de regra, fé e prática, no capítulo 18, do versículo 15 ao 22, Moisés disse que um dia Deus iria levantar um profeta maior que ele. Então, qual era a perspectiva messiânica dos samaritanos? É que um dia Deus levantaria um profeta igual ou maior que Moisés. Você lembra que quando Jesus está no diálogo com ela e fala para ela a respeito das suas necessidades básicas da vida,
e ela fala para Jesus e ela diz, olha, eu vejo que tu és profeta. Por que ela diz que ele é profeta? Porque ela reconhece nele o que Moisés falou lá no Pentateuco. Então, ela chama ele de profeta. O que os judeus vão chamar de Messias, ela vai chamar de profeta. Que os dois vão dar a mesma ideia. É a mesma ideia messiânica dos judeus que vão reconhecer de Messias e que os samaritanos vão chamar de profeta. É a mesma ideia messiânica. Então elas reconhecem na figura de Jesus que ele é o profeta enviado por Deus. Ou seja, abre aspas, o novo Moisés. Tá bom? Era aquele que iria guiar e explicar todas as coisas pelo um caminho seguro. Então, a mulher reconhece e chama e fala, ó, vejo que tu és profeta. Não é à toa que quando ela vai voltar para os samaritanos, ela fala, olha, eu encontrei aquele a qual falou a respeito de tudo de mim. Não seria ele o Messias? Não seria ele o Cristo? Olha como é que o texto se encaixa, que coisa maravilhosa. Mas para isso a mulher precisava crer. Lembra que a palavra crer dentro do Evangelho de João, ou dentro da literatura joanina, para ficar mais bonito, é o processo contínuo que leva o ser humano a uma experiência pessoal. Então, o que é crer? Processo contínuo que leva o ser humano a crer numa experiência pessoal. Então, crer, conhecer e experiência é igual a processo. Então, o que essa mulher está vendo e por que esse diálogo, essa maiêutica com a joanina, é porque está acontecendo um processo. O que é o processo? É esse movimento de reconciliação, de reconhecer quem é Jesus e ter uma intimidade com Ele. Então, só consegue ser adorador quem está disposto a ter um processo. Pastor, consigo ser um adorador do dia para a noite? Não. Porque a adoração está ligada a um processo. Que processo é esse? O processo que eu me abro, que eu me permito, a que ele possa trabalhar na minha vida e eu tenho um estilo de vida. E com esse estilo de vida, eu adoro todos os dias. Eu adoro em uma continuidade. Eu me torno um adorador. Quando? No processo diário. E esse processo diário vai mudar, vai transformar, vai impactar a minha vida, a qual eu não consigo apenas me conter, mas tenho que passar para outras pessoas aquilo que ele fez na minha vida. Então, a verdadeira adoração está ligada a um processo de transformação diária. Olha o paralelo, lembra o que falou para Nicodemos? Nascimento, ser gerado de novo. E o que ele falou para essa mulher? Não adora em Jerusalém e não adora no Gerezim, mas adora, a hora vem e a hora é. Daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre isso, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Então, crer é, portanto, nesse Evangelho, no Evangelho de João, uma escolha de vida. Aquele que crê tem a vida em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Então, a samaritana e Nicodemos creram que Jesus Cristo é o Filho de Deus, seja o profeta manifestado por Moisés, ou seja o Messias enviado de Judá. Uma coisa é certa, Jesus, o Verbo encarnado, propõe uma nova aliança, um novo estilo de vida para oferecer salvação a todos. A resposta de Jesus a ela, a samaritana, sobre onde se deve adorar, que não era nem no Gerezim e nem em Jerusalém, revela esse estilo de vida. Por isso, irmãos, que cantar, tem pessoas que têm um dom de cantar. Isso é fato. Tem pessoas que cantam. Eu não canto, né? Não sou cantor, mas eu canto. O hino está tocando, eu gosto, eu vou cantar. Mas não tenho um dom do canto. Agora, a adoração não tem a ver com voz bonita, não tem a ver com o timbre de voz. A adoração tem a ver com o estilo de vida, em reconhecer Jesus como o Salvador. Reconheça nessa manhã que Ele é o Salvador.
nessa manhã de Páscoa. Ele é o Salvador. Glória a Deus por isso. Vou te dar um outro parecer do Evangelho de João, que vale a aula de hoje, hein? Ó, pega essa dica. Jesus fala desse estilo de vida, dizendo: a hora vem e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. O que o Evangelho está propondo? Uma escatologia futura e realizada. Ou seja, espera algo por vir, vivendo nessa dimensão presente. Ficou complicado? Vou falar de novo. Quando Jesus está dizendo, o texto está dizendo que a hora vem e a hora é. A hora vem, ou seja, futuro. E a hora é presente. O que o texto está revelando para nós? Está revelando uma escatologia. O que é uma escatologia? É uma questão, estudo de questões futuras. O escatom, questões futuras. E realizada, ou seja, presente. Vou melhorar minha fala? O já e o ainda não. Ser adorador é já, é para o momento, é para agora. Mas ainda estamos aguardando o porvir. E por aguardar o porvir, aguardamos ou mantemos a esperança. No quê? Na chamada parousia. O que é parousia? É a volta de Jesus. Então, o que é ser um adorador? Eu só vou ser adorador quando ele vier? Pelo contrário, eu sou adorador aqui, agora, presente, porque eu estou aguardando ele voltar. Então, o que me faz ser um adorador é a minha esperança da vida eterna. Lembra do que ele propõe, tanto para Nicodemos quanto a samaritana? Vida eterna. Essa vida eterna que eu aguardo, eu vivo-a presente agora. E vivo aonde? No Filho de Deus. O escatom está presente nessa dimensão do já. Eu não começo a adorar para ser salvo. Eu adoro porque eu sou salvo. Eu não começo a adorar porque eu vou experimentar a vida eterna. Eu adoro porque eu já estou experimentando a vida eterna. Eu não adoro porque o reino vai vir. Não, eu adoro porque eu já estou vivendo o reino de Deus. Eu não adoro porque o Messias vai vir. Eu adoro porque o Messias veio e está presente no meio de nós. Lição de número 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tabernaculou no nosso meio. Veio morar entre nós. Então, pelo Verbo de Deus estar no nosso meio, eu posso adorar Ele agora, já nesse momento, em espírito e em verdade, e aguardo o dia da reconciliação, da redenção, da vida eterna, da vida por vir. A vida eterna é algo para a era futura, mas aqueles que creem podem começar a viver nesse momento, agora, já, hoje. Glória a Deus. Depois de saber e reconhecer que Jesus ela vai para os seus, ela volta para o seu povo. Isso é curioso, porque acontece uma mudança, uma transformação tamanha naquela mulher, que ela sai para anunciar o Evangelho. Se ela sai para anunciar, ela faz aquilo que os discípulos fizeram. Sair para todo mundo e anunciar o Evangelho. O ID. Então, veja bem, ela sai, ela está fazendo o ID. Ela sai como uma discípula. Me permita colocar discípula entre aspas. Ela anuncia que Jesus é o Messias. O que ela está fazendo? Ela está indo, ela está fazendo o papel de uma apóstola. Me permita colocar também essa palavra apóstola entre aspas. E ela vai a uma cidade inteira, que é a cidade samaritana, a cidade de Sicá, é alcançada pela salvação anunciada pelaquela mulher. Coloquei a palavra discípulo e apóstolo entre aspas para mim não ser mal compreendido, tá bom? Eu só estou fazendo um paralelo com a missão dos apóstolos. Então, ela entendeu que Jesus é o enviado do Pai. Quem é o enviado? O apóstolo. A palavra enviado é apóstolo. E qual é a missão? Realizar a obra. Qual é realizar a obra? É anunciar o Evangelho. Não é à toa que quando ela sai, os discípulos voltam.
Eles tinham visto Jesus conversar com ela e eles ficam meio que admirados, mas não falam nada. Quando ele chega perto de Jesus para falar, trouxemos o que comer, essa mulher já tinha ido fazer missão. Jesus fala, olha, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Olha que curioso, o apóstolo revelando a missão. Se ele é o apóstolo enviado do Pai, ele revela a missão do Pai. Qual é a missão do Pai? Salvação. E a salvação é só para os judeus? Negado. Ali já está sendo aberto um projeto universal de salvação, não só para os judeus, mas também para os samaritanos, para os gentios e para todos que fazem ou que dão ouvido à voz do Senhor. Então, aquela mulher foi anunciar aquilo que ela recebeu. Jesus revela para os discípulos qual é a sua vontade, é fazer a vontade do Pai e anunciar a salvação aos samaritanos. Isso é muito curioso porque o texto ele aprofunda. Olha o que o texto diz. No versículo de número 35 do capítulo 4, o texto diz, não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O que Jesus está dizendo, que o tempo da colheita é agora, o tempo é já. E os discípulos, sem entender isso, Jesus disse, levanta os olhos. Quando ele levanta os olhos, o que eles veem? Os samaritanos chegando. E os samaritanos vindo já é um sinal do tempo da colheita. A salvação não é para amanhã, a salvação é agora, a salvação é hoje, é já. Você já pode viver ela. Então Jesus está dizendo para os discípulos que chegou a hora da semeadura, é hora da colheita, é uma maneira simbólica de poder falar na missão dele para os samaritanos. Ele revela a sua missão messiânica. Jesus não está preocupado com as diferenças elencadas pelos judeus. Pelo contrário, ele oferece a salvação para todos. De igual modo, nós, e agora eu falo para nós, precisamos anunciar o Evangelho para todos. Assim como Jesus anunciou para o samaritano, nós também precisamos anunciar o Evangelho a todos. Fica uma dica, tá bom? Mesmo Jesus sabendo da condição daquela mulher de pecadora, ele não a excluiu, ele ofereceu a salvação a ela. Como Jesus fez, se nós fingirmos não percebermos erro de outras pessoas, se nós fingirmos, ignorarmos, eles poderão se esconder, como aquela mulher fez, tentou se esconder de Jesus por trás de uma máscara religiosa ou tentar mudar o assunto para não ser alcançada pela salvação. Se fosse condenada por Jesus, você já teve 5 maridos e agora não tem, fosse condenada, Jesus estaria fechando a porta de salvação para aquela mulher. Então, ainda que nós devemos combater o pecado, nós devemos amar o pecador. Assim como Jesus amou aquela mulher, nós devemos amar o pecador. E por amar o pecador, nós condenaremos sempre a prática do pecado, mas nem por isso deixaremos de ofertar e apresentar a eles a salvação em Jesus Cristo. Caminhando para o final, terceiro desenvolvimento, e aqui nós já caminhando para fechar a nossa aula. De acordo com tudo isso, o texto é muito profundo, tem muito mais coisa para se falar. Aqui nós só estamos em alguns pontos aqui da nossa escola bíblica dominical. Tem muito mais coisa para aprofundar sobre isso. Depois leia com mais calma, capítulo 4 do Evangelho de João, e o Espírito Santo vem soprar sobre o seu coração coisas e questões profundas e inefáveis. Alguns pontos interessantes sobre isso. Depois de pensarmos que a salvação tem que ser ofertada a todos. Essa mulher volta, anunciando a salvação aos samaritanos, o povo vem ver Jesus. Jesus fica 2 dias naquela cidade e a cidade inteira foi salva. A cidade inteira foi salva. Glória a Deus por isso. Com isso, chegamos nessa ideia. O conceito bíblico de adoração, a adoração como um ato de rendição, a adoração como um ato de serviço e uma experiência interior de adorador. Tudo isso você encontra aqui nesse diálogo. Percebe como é que isso acontece? O conceito bíblico de adoração, um estilo de vida.
Adoração como um ato de rendição, entrega. Adoração como um ato de serviço, o id, o que aquela mulher foi fazer, a missão que ela fez, a missão de Jesus para ela e dela para os samaritanos. E adoração como uma experiência interior. Quando nós nos permitimos ter um encontro com Cristo, o nosso interior é mudado. Com isso, eu quero compartilhar com vocês uma frase do William Templer. Diz o seguinte: adoração é a submissão de toda a nossa natureza a Deus. É a vivência da consciência pela santidade dele. É o alimento da mente com sua verdade. A purificação da imagem pela beleza dele. A abertura do coração para o seu amor. A entregada vontade ao propósito dele. E tudo isso reunido em adoração, abnegação, emoção de que a nossa natureza é capaz. A mulher foi buscar água no poço e voltou levando para sua casa água viva. A adoração é manifestar um temor reverente, uma admiração, um respeito. A adoração é atribuir méritos, valor a alguém, é reconhecer, é render-se, é exaltá-lo por tudo que ele é e por tudo que ele faz. Adoração ou adorar é dobrar os joelhos, é prostrar-se, se entregar-se, com o seu rosto no chão, dobrado aos seus pés. Adorar é uma entrega completa a Deus através da nossa existência. A verdadeira adoração, meus irmãos, envolve uma postura interior que permite ao crente, ao cristão, estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo como Senhor e Salvador da nossa vida. Perceba que é tudo isso que nós encontramos aqui nessa história. Então a nossa aula de hoje, ela nos propõe uma mudança de vida, uma transformação a partir do encontro com Jesus. Que nessa manhã se permita de Jesus te encontrar, se permita ele te encontrar no caminho, seja você ir ao encontro dele, como foi Nicodemos à noite, ou seja, no meio-dia, num poço. Jesus, ele está te propondo um casamento, uma aliança, uma reconciliação, uma restauração, um novo estilo de vida. Quer ser um adorador? Se entregue a ele, porque ele mudará a sua vida por completo. A sede que você tem de água potável, ele quer saciar com uma fonte inesgotável dentro do teu ser. E essa fonte é chamado de Espírito Santo, autor da sua vida, que vai trabalhar por toda a sua vida, que vai estar contigo todos os dias até a consumação do século. Temos duas coisas na conclusão que eu quero concluir a nossa aula de hoje. Primeira parte da conclusão é saber o seguinte: em Jesus, a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia aonde? No interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus. Devemos considerar a natureza do relacionamento com Deus, que não está escrita numa lei, em algo frio, numa pedra, mas observada pelos fariseus, pelos religiosos, que ocupavam a cadeira de Moisés. Mas olha a segunda parte da nossa conclusão. O verdadeiro cumprimento da lei está gravado aonde? Primeiro, dentro do nosso coração. Tá bom? E olha o que eu deixo para a sua meditação. Que o nosso relacionamento com o Pai seja tão verdadeiro quanto a nossa adoração. Você consegue guardar essas duas coisas na conclusão? Você consegue guardar isso? Em Jesus, a verdadeira adoração surge como um movimento do interior para o exterior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. E a segunda parte, que o nosso relacionamento com o Pai seja tão verdadeiro quanto a nossa adoração. Que Deus te abençoe poderosamente. Tenha uma manhã abençoadíssima. Obrigado pelos nossos irmãos aqui no chat. Que Deus abençoe sua vida poderosa. Uma manhã de Páscoa abençoada na presença do Senhor.
Lembre que foi por você, foi por mim, foi por nós que ele se entregou. João 3,16, Deus entregou o seu Filho para que todos aqueles que nele crê possam ter a vida eterna. Logo mais teremos o nosso culto, agora de manhã, às 10h30 da manhã, nosso culto de adoração. Continue conosco na transmissão. Deus te abençoe poderosamente. Às 18h30 teremos culto de adoração, Senhor. Venha cultuar Deus conosco, traga sua família, seus amigos, colegas. Será um prazer ter você aqui conosco. Venha, seja muito bem-vindo, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que essa aula possa ter falado ao seu coração. Espero que você possa sair daqui dessa manhã edificado. Obrigado mais uma vez pela confiança, pela participação. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Vamos orar e agradecer a Deus nessa manhã. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de graças te damos. Obrigado pelo novo nascimento. Obrigado pela oportunidade de sermos adoradores. Obrigado por entendermos que a nova aliança, o novo compromisso está feito em Ti. Muito obrigado, muito obrigado. Somos gratos a Ti por tudo que tem feito. Te agradeço pela vida dos meus irmãos aqui na transmissão, que o Senhor abençoe poderosamente. Nessa manhã de Páscoa, nessa manhã qual lembramos do Teu sacrifício na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Nessa manhã qual nós queremos ser um adorador, queremos entregar nossa vida a Ti. Entregamos por completo. Entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, a nossa vida dos nossos entes queridos. Muito obrigado por tudo. Nos dê um dia abençoado em Tua presença e sempre Te daremos honra, glória e louvores. Muito obrigado, Te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente.